A última edição dessa série de trabalhos tratou dos movimentos de luta por direitos políticos das mulheres na Europa, representada por países como Reino Unido, Alemanha, França e Espanha, com uma passagem pela Nova Zelândia, representando a Oceania. Agora estaremos explorando as terras distantes do continente asiático, representado por China e Irã, e a África, representada por Marrocos e Angola. Caros espectadores, embarquem conosco nessa jornada. A China é um país de história milenar que passou por variadas fases ao longo de sua história. Após séculos governada por dinastias imperiais, passou a ver sua estrutura política e cultural sendo enfraquecida, reduzindo o país a uma situação semi-feudal e semi-colonial. Após a Revolução de 1911, conduzida pela figura do nacionalista Sun Yat-sen, foi proclamada a República da China. Entretanto, o povo chinês seguiu passando por muito sofrimento nas mãos do imperialismo internacional, e no ano de 1949, com liderança do Partido Comunista Chinês, chefiado pelo presidente Mao Tse-tung, consolidou a Revolução Popular Socialista, com a fundação da República Popular da China. Muitas foram as mudanças na China desde então. Sobre o período que se seguiu, o preâmbulo constitucional acrescenta: após a fundação da República Popular, a transição da sociedade chinesa da nova democracia para o socialismo foi se fazendo aos poucos. Completou-se a transformação socialista da propriedade privada dos meios de produção. Foi suprimindo o sistema de exploração do homem pelo homem e estabeleceu-se o sistema socialista. Nesse país grandioso, a história da participação política e social das mulheres é marcada por anos de sofrimento em função do patriarcado tradicional, mas também por muita luta e avanços, especialmente após a Revolução de 49. Afinal, foi o próprio Mao Tse-tung, líder comunista, quem declarou: "As mulheres sustentam metade do céu". A tradição chinesa é fortemente patriarcal. Mulheres foram durante muito tempo vistas como seres inferiores, que deveriam seguir padrões de beleza exigentes e nocivos. Um exemplo disso é a prática dos chamados pés de lótus, em que meninas na faixa dos 6 anos de idade tinham dedos de seus pés quebrados e dobrados em direção ao calcanhar no formato triangular, com o objetivo de aproximar o formato do pé feminino do formato de uma flor de lótus, que seria a garantia de um bom casamento. Entre meados de 1939 e metade do século XX, a China viveu um período de enfraquecimento de sua soberania, que ficou conhecido como o século da humilhação. Nesse período, as guerras do ópio, travadas contra a Inglaterra, e os ataques do Japão Imperial abriram feridas marcantes na história nacional. A Primeira Guerra Sino-Japonesa, chamada também de Guerra Jiawu, devido ao ano chinês em que ocorreu, durou entre 1894 e 1895, e teve como estopim o desejo do Japão Imperial de expandir seus territórios e controlar a Coreia, que pertencia à China na época. Ao fim do conflito, o terreno coreano entrou na zona de influência japonesa e as tensões da região cresceram. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, conhecida pelos chineses como Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa, ocorrida entre os anos de 1937 e 1945, foi um período brutal dos últimos anos do século da humilhação. Nesse período, ocorreu o cruel episódio do estupro de Nanquim, em que houve assassinatos e estupros em massa praticados por soldados japoneses, resultando em uma quantidade de 200 e 300 mil vidas chinesas ceifadas, e cerca de 20 mil mulheres e meninas chinesas estupradas. Relatos apontam que soldados japoneses procuravam por mulheres e meninas de porta em porta e frequentemente as violavam em grupos. Até hoje, o Japão não reconheceu formalmente este e outros crimes de guerra.
Em 1949, a República Popular da China fundou-se sob a liderança do PCCH, Partido Comunista da China, estabelecendo-se como mais um dos grandes bastiões do socialismo pelo mundo. Voltando para a fala de Mao acerca das mulheres sustentarem metade do céu, deve-se levar em conta que a questão da libertação da mulher no socialismo relaciona-se com a libertação da classe trabalhadora, ou seja, homens e mulheres, apesar de suas diferenças, são membros de uma mesma classe, e a libertação desta classe é enxergada como meio para que as opressões particulares possam ser enfrentadas com maior efetividade. Dentre as figuras mais importantes do feminismo socialista chinês, pode-se destacar Jiang Bingzi, conhecida também como Jing Ling. Ling foi uma escritora chinesa lembrada pelo seu trabalho literário, que lhe rendeu premiação estatal da União Soviética no ano de 1951, e sua militância feminista. Sua obra levantou discussões sobre solidão, sexualidade e a infelicidade das mulheres na sociedade patriarcal, sendo o Diário da Senhorita Sophie uma manifestação destes elementos. Na política chinesa, pode-se destacar o Wu Yi, mulher que, entre 2003 e 2008, ocupou o cargo de vice-primeira-ministra da China. Yi teve uma longa carreira política, tendo passado também pelo Ministério do Comércio Exterior. Ela ficou conhecida internamente como a Dama de Ferro da China, devido à sua natureza firme e direta, além de ter sido tida como uma das mulheres mais poderosas no mundo dos anos 2000. Sobre a organização política, o artigo da Constituição da República Popular da China oferece esclarecimentos. Artigo 2º. Na República Popular da China, todo o poder pertence ao povo. Os órgãos através dos quais o povo exerce o poder político são o Congresso Nacional Popular e os Congressos Populares locais dos vários níveis. O povo dirige os assuntos do Estado e administra os assuntos econômicos, culturais e sociais através de diversos canais e de várias formas, em conformidade com a lei. O sistema eleitoral da China funciona de modo hierárquico. Lá, os congressos populares de cada província e cada municipalidade, dependente do governo central, elegem seus membros por meio do voto direto. Os representantes dos congressos populares, por sua vez, elegem os representantes do Congresso Nacional do Povo, que é o maior órgão legislativo do país e que é responsável, dentre outras coisas, pela eleição do presidente da China, cargo atualmente ocupado por Xi Jinping, que ocupa a cadeira desde 2013. O voto feminino foi uma conquista que veio após a Revolução de 1949 e que se mostrou como desdobramento das lutas já mencionadas do feminismo socialista. Conquistas políticas para as mulheres seguiram vindo, como a Lei de Casamento em 1950, que proibia o matrimônio de crianças e adolescentes, além de quebrar tradições feudais ao proibir casamentos forçados e estabelecer formalmente o poder familiar em detrimento do poder patriarcal. Em 1992, é promulgada a Lei da República Popular da China de Proteção dos Direitos e Interesses das Mulheres, que protege os direitos e interesses femininos e promove a igualdade entre homens e mulheres. E em 1994 veio a Lei do Trabalho, que assegura a dignidade para o trabalho feminino e protege o direito de trabalhadoras gestantes. Em 2007, passam leis voltadas para a proibição de discriminação em razão de gênero no ambiente laboral, e em 2016 é finalmente aprovada a Lei de Violência Doméstica da China, para proteger as cidadãs em face de eventuais abusos ocorridos em seus lares. A China, como pode-se constatar, é uma nação de história gigantesca, que passou e ainda passa por enormes mudanças. Sua história segue, apesar das contradições e problemáticas enfrentadas em todo o mundo, e consolida-se como um palco de lutas e conquistas das mulheres do continente asiático. A perspectiva deve ser a ampliação da dignidade da mulher chinesa. Afinal, isso é o mínimo que deve ser feito por aquelas que sustentam metade do céu. Agora, iremos explorar a jornada das mulheres iranianas em busca do sufrágio, desde os primórdios do movimento até os dias atuais.
Antes de 1963, o Irã estava sob o governo do Shah Mohammad Reza Pahlavi, um monarca absoluto. O país passava por um período de modernização forçada, conhecido como Revolução Branca, que incluía reformas agrárias, nacionalização de recursos naturais e a privatização de empresas estatais. Socialmente, o Irã era marcado por uma forte divisão entre áreas urbanas e áreas rurais. As cidades experimentavam maior modernização e ocidentalização, enquanto as áreas rurais permaneciam mais tradicionais. Economicamente, o país começava a se beneficiar da riqueza do petróleo. No entanto, essa prosperidade não era distribuída de maneira equitativa, gerando descontentamento social. Historicamente, as mulheres no Irã enfrentavam restrições significativas, tanto no trabalho quanto na vida familiar e comunitária. Antes das reformas da década de 1960, proporcionadas pelo Shah Reza Pahlavi, o acesso à educação e ao emprego formal era limitado para as mulheres. Com as reformas do Shah, houve um esforço para aumentar a participação feminina na educação e no mercado de trabalho. No entanto, as perspectivas tradicionais de gênero ainda prevaleciam, com as mulheres sendo principalmente responsáveis pelas tarefas domésticas e pela criação dos filhos, que era seu papel principal na sociedade iraniana. Considerando esse panorama, podemos dizer que o movimento das mulheres no Irã começou a ganhar força no início do século XX, durante a Revolução Constitucional de 1906, que perdurou até 1911. Embora as mulheres não tenham conquistado o direito ao voto nessa época, o período foi crucial para o início da organização feminina em prol de direitos sociais e políticos. Nas décadas seguintes de 1940 e 1950, as mulheres começaram a se mobilizar mais ativamente, influenciadas por outros movimentos internacionais e por mudanças sociais internas. Várias figuras e organizações se destacaram na luta pelo sufrágio feminino no Irã. Sedike Daulatabad foi uma pioneira e fundou uma das primeiras revistas femininas no país, a Zaban e Zanan, A Voz das Mulheres, em 1919. Outra figura importante foi Mohtaram Eskandari, fundadora da Sociedade Patriótica das Mulheres, em 1922. Essas organizações e líderes foram fundamentais para conscientizar e mobilizar as mulheres em torno de questões de direitos civis e igualdade. Também podemos citar Bibi Kanom, que foi uma das primeiras mulheres a exigir explicitamente o direito de voto feminino. A Sociedade das Mulheres do Teherã também desempenhou um papel crucial na mobilização e na luta pelo sufrágio. O direito ao voto das mulheres iranianas foi finalmente concedido em 1963, como parte das reformas da Revolução Branca. As mulheres ganharam o direito de votar e também de serem eleitas para cargos públicos. A medida foi implementada através de um referendo nacional, que também abordou outras reformas, como a reforma agrária e a nacionalização das florestas. O referendo foi promovido pelo Shah como uma maneira de legitimar suas reformas e enfraquecer a sua oposição conservadora que crescia no país. A primeira eleição em que as mulheres iranianas puderam votar ocorreu em 26 de setembro de 1963. Essa eleição foi para o Majlis, o parlamento iraniano, e marcou um momento significativo nas reformas sociais e políticas implementadas pelo Shah Reza Pahlavi. Embora não haja números exatos sobre quantas mulheres participaram especificamente das eleições de 1963, a concessão do direito ao voto foi um marco significativo que ampliou a base eleitoral e trouxe novas vozes para o cenário político. Porém, as mulheres iranianas enfrentaram grandes oposições e reações. A oposição ao voto feminino no Irã veio principalmente dos setores conservadores da sociedade, que incluíam líderes religiosos e os políticos tradicionais. Eles argumentavam que a concessão do voto às mulheres era uma imposição ocidental que desrespeitava as tradições islâmicas e culturais do país.
A reação, então, da participação feminina nas eleições foi mista. Muitos viram isso como um passo positivo em direção à modernização e à igualdade de gênero. A mídia estatal, controlada pelo regime do Shah, promoveu, portanto, uma imagem positiva dessas mudanças. Por outro lado, houve uma resistência significativa dos grupos de conservadores, que viam essa participação política como uma ameaça aos valores islâmicos. Nas décadas seguintes, de 1960 e 1970, após a concessão do direito ao voto, as mulheres iranianas começaram a participar mais ativamente na vida política e social. Elas tiveram acesso a mais oportunidades educacionais e de emprego, e algumas foram eleitas para o parlamento e outros cargos públicos. As taxas de alfabetização feminina aumentaram e mais mulheres ingressaram no ensino superior. O governo incentivou a participação das mulheres no mercado de trabalho, embora ainda houvesse limitações e desigualdades significativas. Com a chegada da Revolução Islâmica de 1979, houve uma reversão nos direitos das mulheres. A ascensão do regime islâmico, liderado pelo Ayatollah Khomeini, resultou na implementação de leis baseadas na Sharia, afetando a liberdade pessoal, o código de vestimenta e a participação das mulheres na vida pública. As mulheres, então, perderam muitos dos direitos que haviam conquistado nas décadas anteriores, incluindo suas liberdades civis e sociais, que surgiram após o período de muita luta no século XX. Nas décadas após a Revolução Islâmica, houve esforços contínuos por parte das mulheres iranianas para recuperar e expandir seus direitos. Apesar das restrições, elas continuaram a lutar por maior igualdade e participação em todos os aspectos da sociedade. Nos últimos anos, tem havido uma crescente mobilização de movimentos feministas, que buscam reformas legais e sociais. As mulheres iranianas têm utilizado diversas estratégias, incluindo protestos, uso de redes sociais, aliança com outros movimentos e campanhas de conscientização. Atualmente, no cenário político iraniano, podemos dizer que o país não possui uma cota de deputadas ou sequer uma grande quantidade de mulheres na política. As principais correntes políticas que participaram das últimas eleições possuem mulheres na lista, mas em quantidades limitadas. Em Teherã, os conservadores, por exemplo, apresentam 6 mulheres de um total de 30 candidatos, e os reformadores apenas 8. Somayeh Tabazeghi, de 52 anos, é chefe da seção feminina da Aliança dos Reformadores e Moderados, partidários do presidente atual, Rouhani, e ela faz parte das mulheres cuja candidatura foi rejeitada. Somayeh então comenta: desde a Revolução, as mulheres alcançaram um alto nível de educação e se especializaram em diferentes âmbitos, mas não foram respondidas suas demandas apesar das suas grandes qualificações. Os nossos líderes, principalmente homens, devem tirar as conclusões e oferecer impostos correspondentes ao nível de mulheres qualificadas, o que requer uma mudança cultural. Os tradicionalistas existem em todas as sociedades e se caracterizam pelo medo da mudança. Esperamos que os reformadores saibam responder às demandas das mulheres e dos jovens. Podemos concluir, então, que a história do voto feminino no Irã é um testemunho da resiliência e determinação das mulheres. Desde a conquista inicial do direito ao voto em 1963 até os desafios atuais, as mulheres continuam a lutar por igualdade e representação. Sua jornada reflete as complexidades da sociedade iraniana e a luta contínua por direitos e liberdades em um contexto de mudanças políticas e sociais. Agora, nos transportando para o outro continente que estudaremos nesse vídeo, temos o Marrocos, um país localizado na região do Maghreb, que passou por uma história milenar até atingir o status de país soberano. Após a dominação de diversas culturas, do Império Romano até o Império Colonial Francês, o Marrocos emergiu independente nos anos de 1956. Hoje, o Marrocos adota uma monarquia constitucional e sua religião oficial é o Islã, herdado do seu passado sob dominação de diversos califados.
No que tange os direitos de voto feminino, este foi conquistado logo após sua independência, em 1959, embora a relação cultural sobre as mulheres, herdada da tradição conservadora islâmica, não ajudasse sua condição. Segundo a professora especializada no mundo árabe, Margot Badran, o feminismo do mundo árabe, por falta de termo melhor, é caracterizado por duas vertentes, o feminismo islâmico e o feminismo secular. O feminismo secular é o mais antigo dos dois, emergindo na sociedade árabe no final do século XIX, em resultado das transformações políticas e sociais dos movimentos de independência e modernização do país. Dessa vertente, as mulheres deixaram de ser as figuras domésticas para participar do mundo político e intelectual, gerando escritoras e oradoras, embora o movimento secularista ainda aceitasse o domínio patriarcal. O feminismo islâmico, mais recente e moderno, surgiu ao final do século XX, em resultado das novas transformações políticas do mundo islâmico, e prosseguiu com a luta do movimento secular, porém exigia sua total autonomia e liberdade frente ao sistema patriarcal. No Marrocos, o movimento feminista se orientava com a mesma luta dos demais movimentos do mundo islâmico. Embora com o diferencial de um direito ao voto mais cedo que diversos outros países árabes, as mulheres não deixaram de ser um objeto submetido ao domínio masculino. O movimento teve seu maior conflito logo no pós-independência, com o Código da Família de 1957, que essencialmente rebaixava a mulher a um item de posse do homem. O Código de 57 estabelece o modelo tradicional de homem e mulher, e as relações conjugais são previstas num arcabouço jurídico que as feministas marroquinas qualificam como insensível às evoluções sociais e ao surgimento da atividade socioeconômica das mulheres. A partir desta perspectiva, o feminismo no Marrocos ganhou legitimidade devido à existência das leis que asseguravam os direitos das mulheres. Em 2004, o movimento conquistou sua maior vitória, com a alteração do Código da Família, promovida pela abertura parlamentar do então monarca Maomé IV. No novo texto, mulheres e homens agora são equiparados dentro do direito, além de modificar a definição conjugal de uma união para a procriação sob comando do marido para a união entre dois cidadãos iguais, significando uma grande vitória para o movimento feminista, ao eliminar a necessidade de um tutor masculino para a mulher, garantindo a possibilidade da mulher iniciar o divórcio, capacidade antes exclusiva do homem. Embora existam tamanhas conquistas dos direitos civis para as mulheres, elas ainda são conquistas exclusivas das mulheres hétero e cisgênero de uma certa classe social. Uma crítica compartilhada até ao próprio movimento feminista islâmico no geral. A exclusão e até a agressividade contra as mulheres que fogem do padrão heteronormativo e a falta de consideração sobre as disparidades sociais ainda é presente no Marrocos atual. Rama Burkia, socióloga marroquina e um dos 3 membros do sexo feminino da Comissão Real por trás do Código Familiar de 2004, comenta que o cerne do movimento feminista no Marrocos ainda é de caráter secular e que, embora anseie por certa igualdade, se satisfaz somente com a existência do patriarcado. Na Angola, o último país que será comentado neste documentário, a história do voto feminino também é uma jornada de luta e perseverança, entrelaçada com a própria história de independência e construção nacional do país. Nós vamos percorrer o caminho das mulheres angolanas em busca do direito ao voto e a plena participação política até os dias atuais. Antes da introdução ao voto feminino, Angola vivia sob o jugo da colonização portuguesa. O século XIX foi marcado pela intensificação da exploração econômica, com o tráfico de escravizados e a agricultura de plantation dominando a estrutura econômica. A população local era então submetida a um regime opressivo e autoritário. A luta pela independência culminou em 1975, mas foi seguida por uma devastadora guerra civil que durou até 2002.
O Movimento Popular de Libertação de Angola estabeleceu um governo de partido único, restringindo a participação política e a liberdade de expressão. Nesse período, as condições de vida eram precárias e a maioria da população vivia na pobreza, enfrentando a falta de acesso a serviços básicos como saúde e educação. A sociedade angolana era caracterizada por profundas desigualdades de gênero. As mulheres desempenhavam papéis cruciais na economia apenas informal e na subsistência familiar, mas eram frequentemente excluídas dos processos de decisão e da vida política da Angola. Na vida familiar, as mulheres eram vistas como as principais responsáveis pelo cuidado dos filhos e pela gestão do lar, e economicamente eram essenciais no cultivo de alimentos e no comércio informal em mercados locais. No entanto, essas contribuições eram frequentemente desvalorizadas e não reconhecidas. Apesar dos desafios enfrentados por essas mulheres, elas mostraram resiliência, conseguindo se organizar em associações e movimentos, especialmente durante a luta pela independência e após a Guerra Civil. O sistema eleitoral angolano, estabelecido após a independência, é regido pela Lei Eleitoral, e ele define as regras para a eleição do presidente da República e dos deputados da Assembleia Nacional. O presidente é eleito por sufrágio direto e secreto, através de um sistema majoritário de 2 voltas. Os deputados são eleitos por um sistema de representação proporcional de lista. Desde a independência em 1975, a Angola realizou eleições multipartidárias em 1992, 2008, 2012, 2017 e 2022. O Movimento Popular pela Libertação da Angola venceu todos os pleitos, mantendo a maioria na Assembleia Nacional. Em uma dessas eleições multipartidárias, que ocorreu em 1992, o voto feminino na Angola foi oficialmente conquistado, e essas foram as primeiras eleições democráticas após a independência do país. Este evento histórico ocorreu em um contexto de pós-guerra civil, quando a Angola buscava estabelecer o seu sistema democrático. Nas eleições de 1992, cerca de 30% do eleitorado era composto por mulheres, refletindo um avanço significativo na participação feminina. A inclusão das mulheres no processo eleitoral ajudou a moldar um novo cenário político do país, promovendo a discussão sobre a igualdade de gênero e a necessidade de representação feminina nas esferas de decisão. O surgimento dos movimentos de mulheres em Angola está intimamente ligado à luta pela independência. A Organização da Mulher Angolana, a OMA, fundada em 1962, foi uma das primeiras organizações a se mobilizar pelas mulheres e pela sua luta por igualdade de direitos e participação política. Após a independência, esse movimento feminista começou a se estruturar mais formalmente. A criação da Rede Mulher em 1994 foi um marco grande nesse processo. Esses movimentos buscavam não apenas o sufrágio feminino, mas também a capacitação e empoderamento das mulheres nas diversas esferas da sociedade angolana. Diversas líderes e organizações desempenharam papéis cruciais na luta pelo sufrágio feminino. Deolinda Rodrigues, uma das fundadoras da OMA, foi uma figura central na promoção dos direitos das mulheres. Laurinda Gouveia e Rosa Conde, ativistas que se tornaram membros do Ondjango feminista, também foram importantes na luta pelos direitos das mulheres. Além da OMA e da Rede Mulher, o Ondjango feminista é um coletivo mais recente e tem se destacado na luta pelos direitos das mulheres, abordando questões contemporâneas e mobilizando as novas gerações de feministas em Angola. Esses movimentos de mulheres utilizaram diversas estratégias para lutar pelo sufrágio feminino e pelos direitos das mulheres. Elas organizavam protestos e mobilizações, realizaram campanhas de advocacy e formaram alianças com outros grupos sociais e políticos, utilizando a mídia, mais atualmente, e as redes sociais para disseminar informações e mobilizar apoio.
As discussões parlamentares sobre o voto feminino em Angola foram influenciadas pelo contexto político dominado pelo Movimento Popular de Libertação da Angola. Embora o partido tenha promovido a inclusão das mulheres em várias esferas, a prática muitas vezes não correspondia ao seu discurso. Nos últimos anos, houve um crescente movimento de mulheres pressionando o governo por mudanças e maior inclusão nas discussões políticas. As mulheres parlamentares têm defendido políticas que promovem a igualdade de gênero e a participação ativa dessas mulheres na esfera política. Formalmente, o direito ao voto para as mulheres em Angola foi garantido na Constituição de 1975. Porém, a Lei Geral Eleitoral de 2012 incluiu as disposições que promovem a igualdade de gênero nas listas eleitorais, o que não havia aparecido anteriormente. No entanto, a implementação efetiva dessas leis enfrenta desafios. Os direitos femininos civis, sociais e políticos ainda sofrem oposição. Os grupos tradicionais, incluindo algumas lideranças comunitárias e religiosas, expressam, desde o início do movimento, a resistência à ideia de mulheres participando ativamente na vida política. Dessa maneira, a participação feminina nas eleições de 1992 gerou reações mistas na sociedade e na mídia angolanas. Houve um reconhecimento crescente na importância do voto feminino, mas também a resistência cultural e patriarcal por parte de grupos tradicionais na sociedade. A jornada pelo voto feminino na Angola é um testemunho da resiliência e determinação das mulheres angolanas. Desde a luta pela independência até os dias atuais, as mulheres continuam a batalhar por igualdade e representação. Embora tenham sido alcançados progressos significativos, a luta pela plena igualdade de gênero e a participação política continua sendo um desafio na sociedade angolana contemporânea.